Fala pessoal, tranquilo? Estamos aqui hoje para bater um papo, dessa vez sobre um caso concreto que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, em outubro de 2021, envolvendo o ator norte-americano Alec Baldwin, que na gravação do filme Rush atirou na diretora de fotografia Alina Hutchins, que acabou vindo a falecer. E ele alega que não sabia que a bala que estava dentro da arma era uma bala de verdade. Ele acreditava que era uma bala de festim, assim como todas as que costumam, né, ser utilizadas nos sets de filmagem para justamente evitar esse tipo de acidente. E a grande questão é, trazendo esse caso para o direito brasileiro, vamos supor que isso tivesse ocorrido aqui no Brasil. De que modo essa situação seria esmiuçada, analisada juridicamente? Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender uma coisa. O conceito analítico de crime, de maneira bem sucinta, evidentemente, para evitar até mesmo que o vídeo fique um pouco maçante para aqueles que já estão minimamente familiarizados com essa matéria, né? Então, o crime é definido como uma conduta típica, antijurídica e culpável. E alguns autores, algumas linhas de pensamento ainda inserem dentro desse conceito a punibilidade como um quarto elemento, mas normalmente ela é analisada à parte, né? De acordo com a doutrina mais tradicional aí. Então, o que nos interessa aqui mais propriamente é a primeira parte, que seria a tipicidade. Por quê? Vocês já vão entender isso e tem uma relação direta com a tese defensiva do ator de dizer que ele não sabia que a bala que estava na arma era uma bala de verdade. Bom, o que é tipicidade? Em primeiro lugar, ela se divide em tipo objetivo e subjetivo, e este, por sua vez, ou melhor, aquele, o objetivo, se divide em tipo objetivo formal e tipo objetivo material. O tipo objetivo formal nada mais é do que o encaixe, o enquadramento, a subsunção da conduta à norma do modo como ela está descrita pelo legislador. Ou seja, em outros termos, nós temos o tipo penal de homicídio, que está previsto no artigo 121 do Código Penal, no qual está escrito matar alguém. Toda vez que alguém cometer uma conduta, praticar um comportamento que se encaixe perfeitamente a esta descrição, matar alguém, nós teremos preenchido o primeiro elemento da tipicidade, que é o tipo objetivo formal. Beleza? Em segundo lugar, tipo objetivo material, que quer dizer, em outras palavras, de maneira sucinta, a legítima, a concreta, a efetiva afetação do bem jurídico protegido pela norma. Então, se nós temos no caso do homicídio um tipo penal, uma norma, uma lei que busca proteger a vida, quando este bem jurídico, vida, é atingido, nós temos preenchido o tipo objetivo material, tá? E em terceiro lugar, a questão do tipo subjetivo, que permite a gente fazer aquela distinção clássica, né, entre os crimes culposos e dolosos. Então, de um lado, aqueles que são cometidos mediante negligência, imperícia ou imprudência, ou seja, mediante o descumprimento de um dever de cuidado que não foi observado por aquele que devia justamente atender a esse dever de cuidado. E em segundo lugar, os dolosos, que seriam aqueles que contam para além do conhecimento do indivíduo acerca das circunstâncias nas quais ele está envolvido, com a vontade, a intenção dele de praticar aquele crime, tá? Feitas essas considerações, vamos partir para o exame do caso concreto, né? Então, em primeiro lugar, a questão do comportamento do ator, do Alec Baldwin, né? Vamos supor que ele quisesse matar a vítima, que ele tenha mais do que isso, ele tenha entrado num complô com um sujeito que atuava ali no background do set de filmagem, que era responsável, portanto, pela fiscalização da arma, e ele falou, olha, deixa ali para mim uma arma com uma bala de verdade que hoje é dia de maldade. E ele pegou a arma com o auxílio, né, a participação material do sujeito que era responsável e concretizou o seu desejo, né, e acabou cometendo um homicídio doloso, pelo qual também vai responder o sujeito responsável pela participação, pelo auxílio, e aquele que, portanto, deixou a munição real ao invés das balas de festim para que fossem utilizadas pelo ator. Num segundo exemplo, nós podemos lidar com a hipótese do sujeito ator Alec Baldwin, que queria matar a diretora de fotografia, mas não contou com a ajuda deliberada daquele que era responsável por avaliar e fiscalizar a arma. Pelo contrário, ele percebeu que a arma estava com balas de verdade, por um erro, por um equívoco, por um engano do sujeito
que fiscalizava a arma e foi lá e aproveitou a situação, aproveitou a deixa para cometer o crime que ele desejava cometer. Nesse caso, nós teríamos um homicídio doloso praticado pelo ator e um homicídio culposo praticado por aquele que deixou de atender, de cumprir com o seu dever de cuidado ao não fiscalizar de maneira correta a munição da arma que seria utilizada no set de filmagem. Por que é que nós não temos uma coautoria ou uma participação? Porque não há homogeneidade dos elementos subjetivos. E aqui entra o nosso primeiro comentário sobre a obra Imputação Objetiva, Lavagem de Dinheiro e Outros Temas do Direito Penal, do André Calegari. Tá? Esse livro aqui é bem bacana, trabalha vários temas de direito penal, e dentre eles a questão da participação, da coautoria e etc. Tá? Ele basicamente nos diz aqui: quanto à participação, um dos requisitos é a homogeneidade do elemento subjetivo. Logo, não pode haver participação dolosa em crime culposo e tampouco participação culposa em crime doloso, pela falta de homogeneidade do elemento psicológico. Tá? Nesse caso aqui, é o que nós falamos, né? Se o sujeito que era responsável por fiscalizar a arma foi imperito ou negligente, ele não pode ter participado do homicídio doloso que o Alec Baldwin acabou cometendo. Ele vai responder como autor de um homicídio culposo por parte dele, porque ele foi negligente ou imperito. Tá? Em terceiro lugar, uma terceira hipótese. A hipótese em que o Alec Baldwin comete um homicídio doloso e recebe a ajuda do sujeito responsável por fiscalizar a arma sem saber disso. Ou seja, ele não precisa ter conhecimento de que o partícipe, de que aquele que lhe está auxiliando, colocando as balas de verdade, sabe que ele pretende cometer o homicídio. O partícipe, sim, precisa saber o que está fazendo e fazer com a intenção de ajudar no cometimento do crime. O que executa o crime não necessariamente precisa saber que está sendo ajudado. Nessa terceira hipótese, ambos novamente respondem pelo homicídio doloso, tá? Agora vamos mudar um pouquinho o cenário. Vamos imaginar, de acordo com a própria tese do Alec Baldwin, que ele não sabia que a bala que estava na arma era uma bala de verdade. Ele achava que era uma bala de festim. E, portanto, ele alega que incorre em erro de tipo. Mas, meu Deus do céu, o que é erro de tipo? Erro de tipo, basicamente, diz respeito a um equívoco acerca das circunstâncias fáticas envolvidas no contexto em que o crime foi praticado. Em termos mais simples, vamos usar um exemplo bem clássico de direito penal, né? Pessoas estão caçando animais numa floresta e, de repente, uma delas vê um arbusto se mexendo, acha que é um bicho, um javali, que está atrás do arbusto, e atira naquele arbusto no intuito de pegar o animal. Quando ele vai ver, era o colega de caça dele e não tinha javali nenhum ali naquela situação. Ele matou alguém, evidentemente, e ele preencheu tanto o tipo objetivo formal quanto o tipo objetivo material. Mas ele não sabia que ele estava matando alguém. Porque ele achou que ele estava matando um bicho. Ele achou que ele estava matando um animal. Então, ele não sabia que ele estava cometendo um crime naquela circunstância por um erro fático, um erro em relação a um elemento factual do contexto das circunstâncias ali que o rodeavam, o circundavam, tá? Mesma coisa o sujeito que não sabe que está atirando com uma arma capaz de gerar uma lesão, né, corporal e mesmo culminar num homicídio. Então nós temos também um erro de tipo. Ele não nega que ele cometeu o ato. Ele diz, eu não sabia que aquilo ali era capaz de matar alguém, porque eu achei que a bala era de mentira. E aqui nós poderemos ter duas hipóteses. Uma de erro de tipo vencível ou evitável, que seria aquela em que, caso o ator cumprisse com os deveres de cautela que lhe eram exigidos, ele conseguiria evitar aquele resultado lesivo. Né? Ele conseguiria evitar a morte da vítima. Não parece o caso, né? Não parece que seja adequado nós exigirmos dos atores que eles fiscalizem os instrumentos dos quais eles se utilizam no ato de atuação, né? na encenação do filme, porque alguém
responsável tecnicamente dentro do set de filmagem vai ter essa incumbência. Então parece que não é adequado exigir que o ator examine, como se fosse um perito em balística, a arma e a munição para ver se aquilo ali é uma arma e uma munição de verdade ou não, né? E aí nós partimos para o caso do erro de tipo invencível. Lembrando que, caso seja vencível, ele poderia ser responsabilizado por homicídio culposo. Mas, aparentemente, não é o caso. No caso do erro de tipo invencível ou inevitável, nós temos a situação do sujeito que erra quanto a um elemento fático das circunstâncias, não sabe que está, né, cometendo um ato capaz de retirar a vida de alguém, e, mesmo que tomasse as cautelas que lhe eram exigidas, seria incapaz de evitar aquele resultado indesejado, aquele resultado lesivo, danoso. E me parece que é exatamente essa a situação da tese defensiva, né, do Alec Baldwin. Reconhecida essa tese, admitido que realmente o ator não sabia e não tinha como saber dentro do que lhe era exigido, nós afastamos por completo o tipo subjetivo. Então ele não responde nem a título de dolo, nem a título de culpa. Ele é absolvido completamente. E aí você pergunta, tá, mas como é que fica a responsabilidade do que era responsável, do que era o encarregado de levar a arma para o set de filmagem e de se certificar, de garantir que as balas, a munição que estava sendo utilizada não era uma munição verdadeira, né, capaz de matar alguém, mas sim uma munição de festim? Bom, se o sujeito responsável por levar o armamento deixou a bala verdadeira, a bala real, de propósito, e buscando, né, se utilizar do erro do ator, do engano do ator que achava que estava atirando com uma bala de festim para cometer um homicídio que ele queria realizar, ele responsável técnico pela arma, haverá um homicídio doloso mediante autoria mediata. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele se valeu do ator Alec Baldwin como um instrumento, como uma marionete, como um joguete. Ele induziu esse sujeito ao erro, colocando uma bala verdadeira quando o ator achava que era uma bala de mentira, na tentativa de fazer com que outrem cometesse o crime que ele queria cometer. E aí ele responde por homicídio doloso por uma autoria mediata, né, através de um terceiro sujeito que é instrumentalizado diante daquelas circunstâncias, daquela situação concreta. Outra hipótese. O indivíduo responsável pela arma foi negligente, foi imperito, cometeu um erro, um engano, um equívoco ao colocar a bala real ali. Se o ator agiu com um erro de tipo invencível, ele não cometeu crime nenhum. E o responsável por fiscalizar o armamento vai ter cometido um crime de homicídio culposo. E você está perguntando, mas por que ele não cometeu uma participação no ato do ator? Se ele tivesse cometido uma participação no ato do ator, e o ato do ator não é típico, porque não tem tipicidade subjetiva, nós não teríamos crime de nenhum dos dois. Porque o requisito, de acordo com a teoria da acessoriedade limitada no ordenamento jurídico brasileiro, é de que, para o partícipe responder pelo crime, o ator principal, o autor principal, tá difícil confundir ator com autor aqui, tem que ter cometido um ato no mínimo típico e antijurídico. Como ele não foi nem típico, o participante não responderia por nada. A questão é que, nesse caso, como nós acabamos de ver de acordo com o André Calegari, não pode ter participação. Por quê? Porque não existe no âmbito dos delitos culposos a diferença entre autoria e participação. Tem até alguma parte da doutrina minoritária que defende que pode haver, sim, autoria e participação em delitos culposos. A gente poderia ter um exemplo como o do sujeito que incentiva, instiga o motorista de um carro a dirigir em alta velocidade para chegar num local que ele está com pressa, tá atrasado, e eles acabam atropelando alguém. Nesse caso, poderíamos pensar, talvez, quem sabe, numa participação do passageiro num homicídio culposo cometido pelo condutor do veículo. O grande problema é o liame subjetivo para que nós
preenchamos os requisitos da coautoria e da participação deve ser em relação ao resultado criminoso, não a um resultado qualquer, como, por exemplo, chegar a um local o mais rápido possível. Deve ser um liame, uma conexão, um plano subjetivo, uma harmonia de pensamento entre participante e autor do crime em relação ao delito, ao crime, não a qualquer outro resultado aleatório. Esse é o problema, e é por isso que, não havendo essa conexão subjetiva, não há diferença entre autoria, coautoria e participação. E nesse caso, o responsável por fiscalizar a arma responde por homicídio culposo, mesmo que quem tenha atirado seja o ator Alec Baldwin. Veja que interessante, né? É mais ou menos isso, tá? Essa é o quadro possível de ser formado nessas circunstâncias, né? Nós temos ainda um outro exemplo que o André Calegari traz aqui. Esse livro é muito bacana, se vocês quiserem justamente entrar nos detalhes de toda essa questão do concurso de pessoas no direito penal, né? E é um exemplo perfeito para o caso da autoria imediata aqui. Ele diz: imagine que o sujeito A, desejando matar seu inimigo B, entrega uma arma ao C e afirma que ela está descarregada, pedindo para que ele atire no indivíduo B. C atira e causa a morte de B. Não há concurso de pessoas, visto que C não possui qualquer vínculo subjetivo, não adere à conduta de A, pois pensa que a arma está descarregada. Mesma coisa aqui, se o responsável pelo armamento tivesse induzido o ator Alec Baldwin em erro. Ele não pensa que a arma está descarregada, mas pensa que está carregado com uma bala de festim. Caso soubesse da potencialidade ofensiva da arma e aderisse à conduta de A, seria autor do crime de homicídio e A responderia como partícipe por instigação. Então, é isso que nós temos aqui. Esse é o quadro. Se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário aí, dá um likezinho, acompanha os próximos vídeos. Não se esquece que tem bastante coisa já publicada no canal, e se você curtiu esse, com certeza você vai curtir os vídeos anteriores. E é isso, até uma próxima. Grande abraço.